Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem está falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas, beleza? Canário, eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês. É Canário mesmo seu sobrenome? Isso, meu nome é Canário, realmente. Então, quando eu tô voltando no meu sobrenome, beleza? Então, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês. O tema chamado de responsabilidade civil do Estado entra na chamada teoria do risco administrativo. O que é isso, Canário? O que conta esse tema? Esse tema vai contar, Canário, o ato de um agente público. O agente público por quê? Porque o agente público, gente, ele faz merda. Vamos ser sinceros. O agente público é brasileiro. Vamos lá. Agora fica mais fácil de responder. Ele faz merda? O Canário faz, ele é brasileiro. Isso aí. Onde eu quero chegar? Se ele faz merda, e essa merda que ele faz pode gerar um prejuízo para alguém? Poder não pode, mas tem chance de acontecer? Tem. E quando acontece, quem você acha que tem que pagar a conta? Vamos lá. Você já estudou princípios, beleza? Maneiro. Você já estudou organização do Estado, beleza também, tranquilão. Não, Canário, não lembro não. Como assim princípio? Quando o agente público faz merda, eu te pergunto, ele faz merda agindo por conta própria? Ué, Canário, mas foi ele que fez, vamos lá. Mas ele agiu por conta própria ou ele praticou aquele ato em nome do poder público? Quando o policial prende alguém, ele prende alguém porque ele acha que o cara é feio ou ele prende alguém porque a lei manda prender? Pô, ele prende porque a lei manda prender. E a lei, ele está obedecendo aquilo que ele foi colocado ali para fazer. Então ele está obedecendo o Estado, tá comigo? Então ele não pratica um ato em nome próprio, ele pratica um ato em nome do Estado. Senão ele iria estar ferindo o princípio da impessoalidade. Beleza. Mesma linha de raciocínio, quando ele faz aquilo ali, ele não faz em nome próprio, ele faz em nome do órgão que ele representa. Daí surge a famosa teoria do órgão. Lembra disso? Teoria do órgão são os atos não são imputados ao órgão, ou seja, que ele trabalha, ou seja, a pessoa, e sim o nome do qual ele atua. Por exemplo, o Canário, ele vai ser imputado ao Estado, em vez de ser imputado à polícia, propriamente dita. Por enquanto, você está comigo? Quando eu digo Estado, o Canário pode ser União também, na mesma linha de raciocínio, beleza? Respira comigo, por enquanto. Eu já entendo que se um agente faz merda, quem é que fica de olho é o Estado. Por enquanto, você está junto comigo? Maneiro. Só que aí, Canário, entra no 37, parágrafo 6º, e diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Para tudo até aqui. Pessoa jurídica tanto de direito público, quanto pessoa jurídica de direito privado. Quem é pessoa jurídica de direito público? Lembra comigo? Vamos recapitular. Canário, quando ele fala pra gente pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Canário, quem é pessoa jurídica de direito público? União, Estado, DF, município. Eu tenho a famosa autarquia e tenho a fundação autárquica, ou autarquia fundacional. Lembra disso? A pessoa jurídica de direito privado, eu tenho sociedade de economia mista. Opa! Eu tenho empresa pública. Canário, pô, legal. E eu não tenho mais? Tenho as empresas, Canário, que estiverem prestando serviços públicos. Maneiro. Então, pessoa jurídica de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Por enquanto, tá comigo? Feliz e contente? Maneiro. Aí ele diz pra gente, Canário, a gente vai voltar lá na lei. Isso aqui é só para você lembrar, porque você já teve isso na aula de organização do Estado. Beleza demais. Aí ele diz pra gente, ó, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Aí ele faz questão de grifar prestadoras de serviços públicos. Canário, então tem que estar prestando o famoso serviço público. Aí ele diz, responderão pelos danos que seus agentes, vírgula, nessa qualidade, fecha vírgula. Isso é emocionante. Quando ele diz que seus agentes e coloca a informação nessa qualidade, não é qualquer agente, é o agente que estiver agindo na qualidade de agente público. Causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Opa, calma aí. Então, responde pelos danos dos seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Canário, então, se um agente público agindo na qualidade causa dano a terceiro, quem responde, Canário? As pessoas jurídicas de direito público e direito privado. Então, posso dizer ali, simbolizando que é todo mundo, que é o Estado? Beleza. Então, eu vou fazer o desenho contigo, depois eu vou montar o slide, a gente no slide vai bater tudo. Mas aqui, por enquanto, eu consigo entender que eu tenho o Estado. E esse Estado que está aqui está simbolizando pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, desde que esteja prestando serviço público. Está comigo? Responde pelos danos que seus agentes. Aí ele faz questão de colocar vírgula, nessa qualidade, fecha vírgula. Isso é muito importante. Causarem a quem, Canário? Causarem a terceiros. Então, vamos lá. Se um agente público, agindo na qualidade, gera um prejuízo para um terceiro. Caô. Isso pode acontecer? Não, mas é Brasil. Então, isso pode acontecer sim. Não tem para onde correr. Então, se um agente público
Show de bola, agora ficou melhor. Um agente público gera um prejuízo para um terceiro? A pergunta é: quem é que paga a conta? Eu costumo chamar de teoria da inteligência. Por que teoria da inteligência, canário? Deixa eu te explicar o porquê. Aqui é o agente público e aqui é o terceiro. O terceiro é o pobre, tá? Integrante da sociedade. O pobre para na teoria da inteligência e olha, aqui é um agente público. O agente público está sofrido. Como assim sofrido, canário? O agente público é rico, não é não, gente. Ah, mas o servidor, eu vou ser servidor, vou ser rico. Não vai. Canário, como é que você fala isso? Não, o servidor ele só nasce com duas certezas na vida. Uma de que ele nunca fica rico e outra que ele nunca fica pobre. Daí surge o conceito chamado de estabilidade, beleza? Ele é sempre estável, essa é a ideia. Ou seja, rico não. Mas ele vai ganhar o suficiente para viver bem, é assim que funciona. Só que, canário, tem servidor público que escuta a voz do gerente do banco. Não pode escutar a voz do gerente. Por quê? Porque o gerente vai te ligar e vai falar que ele tem consignado. Não sei o que é isso. Tu não sabe o que é isso porque tu não era servidor. Quando tu for servidor, tu vai entender. Ele vai falar, tem um pré-aprovado para o senhor quer aceitar? Não diz que sim e nem escuta o gerente falando. Porque pobre não pode saber que tem dinheiro. Porque pobre, se souber que tem chance de ter dinheiro, ele já gasta antes. Beleza? Aí o que acontece, canário? O agente público sofrido, cheio de consignado na pista. Beleza? E o terceiro está ali com prejuízo. O terceiro cobra do pobre ou cobra do rico. Por isso que eu chamo de teoria da inteligência. Pô, canário, ele cobra do rico. Por quê? Porque um agente gerou um prejuízo. E o terceiro é o pobre. E o pobre fala o quê, canário? Porque ele pobre, ele pede dinheiro sempre o quê? Na palma da mão, lembra disso? Se ele pede dinheiro na palma da mão, canário, ele estica a mão e fala para o Estado. Estado, eu quero isso, eu quero o quê? Eu quero o dinheiro. De quê? Do objeto que você me lesionou. Como assim, canário? Eu quero o dinheiro do objeto. Eu vou te explicar. Se ele gerou um prejuízo, no objeto, ele vai pagar, ou seja, aquele objeto lesionado. Por enquanto, você está comigo? Canário, explica de uma forma não jurídica? Claro, vamos lá. Muito simples. Vou te contar a história da minha infância. E essa realmente é a minha história. E aí estava algumas crianças, imagina, canário, 10 crianças de 8 anos de idade, mais ou menos acelerado, assim, um pouquinho igual eu sou. Bem pouquinho. Sou quase nada acelerado. Jogando bola na rua. Visualiza a cena. Jogando bola na rua. Tu tem alguma dúvida que vai dar merda nesse futebol? Galera, não tem. Galera, por quê? Tu tem certeza que alguma merda vai dar. Qual tu ainda não sabe, mas alguma merda vai dar. Acontece o seguinte. Acontece o quê? Acontece que as crianças jogando bola, uma chutou a bola e ó, puf, quebrou o vidro da sala do vizinho. E aí imagina que fosse o seu filho saiu correndo. Caraca, quebrou. O seu filho foi lá pegar a bola, o vidro quebrado. O vidro quebrado, quem abre a porta? O dono da casa, o vizinho. Quando ele olha para o vizinho olha para ele está com a bola na mão, o vidro quebrado, o vizinho olha para a criança. E a criança faz assim, tio, não foi eu, foi. Quando a criança olha para trás, não tem mais criança nenhuma na rua. Todas as crianças já saíram correndo. Só tem um chinelo marcando o golzinho. Só para quem teve infância bem sofrida. Sabe o que eu estou falando? Canário, na minha época era travezinha. Na minha época era chinelo. Beleza? Eu era muito pobre. Eu sei o que é ser pobre, você não tem noção. Enfim, e aí ele olha para trás, não tem mais criança nenhuma, só tem um chinelo. Eu te pergunto, foi quem? Ué, canário, no direito não importa o que se é. E sim que se pode provar. Ou seja, naquele momento, o vizinho, eu te pergunto, o vizinho está aqui. Seu filho de 8 anos está aqui e você está aqui. Ele vai cobrar de seu filho de 8 anos? Por não, canário. Ele vai cobrar de quem? Dos pais. E nessa ocasião ele bateu a porta. E minha mãe estava em casa. E eu tô, mãe. Eu cheguei junto com o vizinho. Mãe, minha mãe, cala a boca. Falei, mãe, cala a boca. E eu fiquei quieto. Minha mãe mandou calar a boca. E o vizinho, não, que as crianças estavam jogando bola. Aí minha mãe fez assim mesmo, não, zoeira. O que foi, vizinho? Não, que quebrou o vidro lá de casa. Não. Aí ele, não, mas eu não sei quem foi, que as crianças estavam jogando bola. Meu filho estava no meio? Aí o vizinho, sim, fica tranquilo. Se meu filho estava no meio, eu tenho certeza que foi ele. Beleza? Minha mãe não tinha presunção de inocência. Ou seja, naquele momento, eu falei assim, mãe, ela cala a boca. Contigo eu resolvo depois. Naquele momento eu fiquei quieto, tinha opção. E aí, canário, que minha mãe foi e me botou pro meu castigo, padrão. Canário, com o seu castigo. Meu castigo era ler livro, sempre. Meu Deus do céu, eu li tanto livro, você não tem noção, fiz muita merda. Enfim, e naquele momento eu ia pro meu castigo lá, feliz e contente. Feliz não, né? Puto, né? Mas fazer o quê? Faz parte. E aí, a minha mãe falava assim, vizinho, eu não tenho dinheiro aqui não. Quando meu esposo chegar a casa, ele saca dinheiro e te paga. E assim foi feito. E eu fiquei de castigo à noite, quando meu pai chegou. Aí o vizinho, não, vou comprar, vou ver quanto é que é, eu trago a notinha. Perfeito. À noite, meu pai chegou a casa, abriu a porta. Eu estava sentado e minha mãe, quando meu pai abriu a porta, minha mãe nem boa noite deu. Minha mãe só falou uma frase pro meu pai. Meu pai, oi, boa noite. Eu, boa noite, pai. Minha mãe olhou,
seu filho fez merda. Porque quando faz coisa boa é nosso. Quando faz merda é só do outro, lembra disso? Então eu sempre era o filho só do meu pai, eu não sei porquê até hoje. Ou seja, naquele momento seu filho fez merda. E meu pai sempre um cara muito feliz, muito contente. Meu pai olhava e falava assim, qual foi desta vez? Ou seja, naquele momento minha mãe contava pro meu pai, não, vamos lá pedir desculpa. Vamos lá pedir desculpa. Aí, por que, pai? Mas eu não fiz nada. Depois eu resolvo com você. Primeiro a gente vai resolver o problema na rua. Depois a gente lava a roupa em casa. E meu pai me dava a mão. Aí eu, por que tem que pedir desculpa se não foi eu? Educação vem de berço. Vamos lá pedir desculpa. E eu fui lá pedir desculpa com meu pai. Meu pai pegava a minha mão, segurando a ponta dos dedinhos, apertando. Ia lá, batia a porta e falava assim, ó. Vizinho, oi, quanto foi? Presta atenção aqui, ó. O objeto que o meu filho lesionou. Se ele pegava o meu pai, pagando o vizinho o objeto lesionado, meu pai estava na responsabilidade civil, mas na ação objetiva. A ação objetiva é quando o Estado está pagando o terceiro, era quando meu pai estava pagando o objeto lesionado. Até aqui seu coração está batendo? Caraca, como é que o direito é lindo, canário? Eu sei, olha para cá, olha para mim. Aí eu te pergunto, meu pai estava feliz? Nunca. Meu pai estava muito puto, porque saiu o dinheiro do bolso dele. Chegava a casa, canário, como é que meu pai estava me olhando? Canário, meu pai olhava para mim assim, ó, canário. Meu pai olhava para mim, eu tinha feito a merda. Olha o olho do meu pai como é que estava. Canário, pingando sangue, tá comigo até aqui? Canário, sim, meu pai olhava para mim para saber o que foi. Mas meu pai primeiro queria saber, canário, como foi a situação? Quem é que estava jogando? Porque meu pai conhecia o artigo 5º, inciso 55, que é o princípio do contraditório e ampla defesa. E meu pai queria saber se eu tive dolo ou se eu tive culpa. Canário, naquele momento meu pai queria cobrar do sujeito que praticou o ato. Se queria cobrar do sujeito que praticou o ato, a ação em cima do sujeito só pode ser chamada de ação subjetiva. A subjetiva é quando cobra do sujeito que fez a merda. E a objetiva é quando paga o objeto lesionado. Seu coração tá batendo? Canário, o direito é muito lindo, eu sei disso. Olha pra cá, olha pra mim. É simples, o povo aqui quer falar bonito e complica. Eu não tô aqui pra te mostrar que eu sei. Tô aqui pra te mostrar que você acerta o X, bota dinheiro no bolso e me leva pro churrasco de posse, amém? Que coisa linda. Enfim, naquele momento, canário, ele ia lá e cobrava do sujeito. Ah, canário, mas aqui é chamado de ação de quê? Aqui ele chama, a doutrina vai chamar de ação de regresso. Por que ação de regresso? Porque aqui ele foi, saiu o dinheiro do bolso e ele pagou o objeto. Se saiu, ele está tentando regressar o dinheiro novamente. Por isso que ele vai cobrar de quem fez. Então ele está tentando voltar com o dinheiro para os cofres públicos. Automaticamente ele está tentando regressar o valor. Por isso que é chamada de ação de regresso. Só isso. Caraca, é assim simples. É simples, rápido e fácil. Bem tranquilo. Canário, maneirão, vamos que vamos. Mais um pouquinho. Respirei fundo. Quando ele cobra do sujeito, é chamado de ação de regresso. Quando ele paga o objeto, é chamado de ação objetiva. Mas a ação de regresso só ocorre nos casos de dolo ou nos casos de culpa. E aí a primeira pergunta é, o que é dolo? Ih, canário, o que é dolo? Tu tem de saber o que é dolo? Sim. Ah, mas eu ouvi um jornalista falando na televisão que é quando há intenção de matar e culpa é quando não há. Desliga essa porra, pelo amor de Deus. Desliga essa televisão, pelo amor de Deus. Por quê? Não vou te explicar o porquê. Não é que o jornalista não saiba, não, ele sabe sim, ele é muito inteligente. É que, na verdade, ele está ali para vender a matéria dele, ele não está ali para ensinar direito administrativo, nem no ramo do direito, né? Precisa ser administrativo, provavelmente dito. Ele está ali para quê? Ele está ali para vender a matéria dele e passar aquela informação. Aqui você não, você está aqui para acertar o X. Então para com esse negócio de dólar quando há intenção de matar e culpa quando não há, não. Dólar quando você quer ou assume o risco de produzir um resultado. Já é suficiente para ser caracterizado um dolo. E culpa, canário? Culpa é quando eu visualizo um dos seguintes critérios. Quais critérios, canário? Um deles é um critério chamado de negligência, um de imprudência e um de imperícia. Eu vou botar só lá de cá. Negligência, imprudência e imperícia. Tem que ter um dos três para ser caracterizado culpa. Como assim, canário? O que é negligência? Imagina que eu vou viajar com um carro e eu vou passar por serras e tal, e nessa serra muito escuro, muito perigosa, muitas curvas e tudo mais, muita neblina, padrão de serra, né? E aí eu vou viajar, meu carro está com os 4 pneus careca, só isso. Eu vou viajar à noite, o farol do meu carro não acende. Eu vou viajar com chuva, o limpador também não funciona, o restante está tudo ótimo.
4 pneus careca, farol e limpador. Só isso. Tem chance de dar merda? Tem ou não tem? Tem, canário. Eu deixei de observar todos aqueles critérios que eu tinha que observar? Sim. Se eu deixei de observar os deveres de cuidado, automaticamente eu consigo encaixar, no mínimo, uma negligência. Tá comigo? Quando eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer. Imprudência, canário. Imprudência é quando você vai além dos limites que a lei estabelece. Dá um exemplo, velocidade da via 60 km por hora e eu estou passando a 182. Canário, eu estou sendo imprudente demais. Automaticamente eu estou ultrapassando aquele limite que a lei me impõe. Se eu ultrapasso o limite que a lei impõe, automaticamente posso chamar de imprudência. Beleza? Imperícia, canário. Imperícia significa, quem é perito no assunto é bom. Então, se eu tenho um prefixo de negação, o imperito é aquele que não é bom, aquele que não tem habilidade. Dá um exemplo quer ver um negócio que eu admiro muito? Se você fez, você está de parabéns, cara, eu acho isso muito lindo de verdade mesmo. Não é deboche, a galera sabe que eu debocho muito, mas não é. O negócio que eu admiro muito é aquele treinamento para habilitados. Aqui no meu estado tem, eu não sei se no seu tem. O que é esse treinamento, canário? São carros, como se fosse carro de autoescola, só que é para quem já tem carteira, teve algum trauma, ficou algum tempo sem dirigir, o que for. Por que você admira isso? Porque aquela pessoa está tendo caráter e está assumindo que ela não tem competência para fazer aquele ato, para que ela não faça errado e coloque em risco a própria vida ou a vida de outro. Então aquela pessoa está assumindo aquilo que muitos não têm coragem de assumir. Por isso que eu admiro tanto. Ou seja, aquela pessoa está tentando adquirir habilidade, tentando adquirir perícia, experiência. Ou seja, onde eu quero chegar, canário? Se eu pego um carro, mesmo tendo carteira, não tenho habilidade para fazer aquilo ali, faço besteira, eu posso encaixar na hipótese de imperícia. Automaticamente eu posso me enquadrar dentro de culpa. Você está comigo? De verdade? Maneiro. Então, negligência, imprudência ou imperícia. Dos 3 critérios para ser caracterizado culpa? Sim. Então, para ter essa ação de regresso, eu tenho que provar dolo culpa? Perfeito. Para ter ação objetiva, eu preciso provar dolo culpa? Não. Ele responde objetivamente, independentemente de dolo ou de culpa. Por enquanto, você está comigo? Estou sim, canário. Nessa responsabilidade civil do Estado, que ele responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa, eu quero que você entenda. Canário, basta que eu consiga provar um negócio chamado de nexo causal. E o que é esse nexo causal? Canário, é um elo que ocorre entre o famoso fato e o famoso resultado, o famoso dano. Canário, você tem um elo entre o fato e o dano ou resultado? Ou seja, canário, eu quero que você entenda que eu tenho nexo. Como assim? A historinha. Eu tenho um agente que gera um prejuízo para terceiro, esse agente está na qualidade e que representando o Estado. E quem paga é o próprio poder público, o próprio Estado. Por enquanto, está comigo? De verdade? Canário, esse desenhozinho que você montou, que é o elo entre o fato e o resultado, o Estado, dolo ou culpa, agente e terceiro, eu tenho no próximo slide, que é o que eu vou fazer para vocês. Eu só montei contigo para te explicar como é que é. Tem muita coisa ainda para falar? Claro que eu tenho. Vou montar aqui, a gente vai fazer um organograma, vou montar um mapinha direitinho. Mas aqui é muito importante que você fique ligado. Por quê, canário? Porque isso pode ser objeto na sua prova, sim. Então vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, daqui a pouco eu te explico isso nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, ele tem direito de regresso? Sim, esse direito de regresso é a responsabilidade subjetiva, que é em cima do sujeito que praticou o ato. Show? Beleza. Aí, canário, o desenho que a gente colocou. Canário, quando o Estado paga o terceiro, porque um agente fez merda, eu tenho a responsabilidade objetiva. Canário, mas o Estado cobra depois da responsabilidade subjetiva? Sim, também chamada de ação de regresso. Ele cobra, sim, mas somente nos casos de dolo ou de culpa. Aí ele cobra do agente. O agente é o sujeito. Se é o sujeito, a ação só pode ser subjetiva. Mas para que tudo isso ocorra, tem que ter um negócio chamado de nexo causal, que é o elo entre o fato e o resultado. Se eu tenho ligação, automaticamente eu tenho nexo causal. Beleza? E você já sabe o que é dolo. É quando você quer ou assume o risco. Então, bota na primeira linha, quer. Na segunda, assume o risco. Coloca uma conjunção alternativa, ou. E culpa, canário? Culpa você já coloca negligência, imprudência e imperícia. Ou seja, negligência, imprudência e imperícia. Os 3 critérios.
por enquanto. Tu estás junto comigo? De verdade? Vamos que vamos. Mais um pouquinho. Respirou fundão, canário. Respirei. Maneiro. Vamos lá mais um pouco. Já matei esses 3. Mas eu tenho que falar mais coisa. Por quê? Porque lá na lei, ele diz, responderão pelos danos que seus agentes, vírgula, nessa qualidade, fecha vírgula, causarem a terceiros. Como assim, canário? Seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Se um agente gera prejuízo para um terceiro... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá